não sou abatido, eu não vou depender do Senhor. Por isso que a edificação, ela precisa de materiais com essas qualidades aqui, com esses itens. Porque ó Senhor Jesus, se não for, como que o Senhor vai achar lugar no meu coração? Por isso que a pergunta hoje é: há lugar para o Senhor no seu coração? Porque nós sabemos que o inimigo tem investido muito para que o Senhor não ache lugar em nós. Ele tem nos enchido de tudo, colocado tantas coisas para nos levar a amar mais as coisas do mundo do que amar as coisas do Senhor. E assim enche o nosso coração, e o Senhor não acha espaço. A casa está cheia, né? Essa casa somos nós, somos casas espirituais. Nós somos o templo do Senhor. Esse templo ele está cheio. Se ele estiver cheio, como que o Senhor vai habitar? Não tem espaço para ele. Ele chega na porta para entrar, está cheio. Não tem lugar nem para colocar nem o pé, porque está cheio. E nós sabemos que ele não quer ficar só na sala. Ele quer entrar, ele quer ir para todos os cantos da casa. Ele quer habitar em todo o nosso ser. Ele quer entrar na sala, ele quer ir nos quartos, quer ir no banheiro, quer ir em tudo, na copa, em tudo. Ele quer estar. Ele quer tomar todo esse nosso ser para si. Quer tomar tudo, mas está cheio. Ou seja, eu não sou aquele de espírito, de pobre de espírito, coração contrito e abatido. Porque eu estou cheio das coisas desse mundo. E o Senhor Jesus, Ele está procurando esses que têm esse coração vazio, que tem espaço. Por isso, nesta manhã, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E como que nós esvaziamos? Vamos esvaziar agora? Ó Senhor Jesus! 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 Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Amém! Esse é o esvaziar, irmãos. Quando nós invocamos o nome do Senhor com realidade, não como um chavão, mas com realidade, nós nos tornamos vazios. E aí o Senhor acha caminho. Tudo aquilo que está na nossa vida da alma vai saindo e o Senhor vai entrando e vai tomando todo o nosso ser. Por isso que esses materiais têm que estar vindo do alto. O irmão falou isso ontem, né? E também acabamos de ler aqui em Ageu, que tudo tem que vir do alto. Nada daqui de baixo vai servir para edificação. Por isso que, primeiramente, irmãos, tudo que nós formos fazer na vida da igreja, nós precisamos depender do Senhor. Tudo, é para servir, é tudo. Nós tem que depender do Senhor. Porque nós, como materiais, só seremos úteis ao Senhor se nós vier do alto. Porque lá em cima é que é preparado, né? Esses materiais, quando eles chegam aqui embaixo, eles já estão preparados. Aí você pode falar assim, mas também há madeira no monte. Não há madeira também só aqui embaixo, mas tem madeira também no monte. Mas só que a madeira que está no monte já está preparada, que é no Altíssimo, no alto. Lá já está preparado. Mas as madeiras que somos nós, que é daqui da terra, nós, né, como homens terrenos, essa madeira ela precisa ser levada lá no monte para ser trabalhada e depois trazida para a edificação. Uma coisa que eu observei, porque se você for lá em Êxodo 26, ali fala como que era feito, né? Qual o tipo de madeira que era usada para o tabernáculo, como que ela era revestida. Ela fala que era madeira de acácia e revestida de ouro. Madeira de acácia é uma madeira boa, muito boa.
Aí, às vezes, a irmã Paula fala assim, mas a madeira é a coisa excelente, né? Madeira de acácia era coisa boa. Mas ela precisou ser revestida de ouro, que representa na palavra de Deus a natureza dele, né? A natureza de Deus é representada pelo ouro. Então, não importa quem somos. Se achamos que somos alguma coisa, mesmo assim, precisamos ser revestidos de ouro. Não acha que eu sou um material bom, mas ele precisa ser revestido da natureza de Deus, do ouro. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor ele quer fazer a obra dele em cada um de nós. Ele quer trabalhar em todo o nosso ser. Por isso que é necessário que nós tenhamos esse coração aberto, um coração vazio de nós mesmos, vazio de tudo aquilo que está atrapalhando do Senhor avançar em nós, de tornar esse material mais úteis nas mãos dele. Ele precisa desse material. Ontem nós desfrutamos do hino que fala que já chegou o tempo. Isso não pode ser prolongado mais. A era de edificar a igreja é hoje, é agora. Eu e você, nós precisamos tomar uma posição. Se isso ainda não é a nossa realidade, irmãos, precisa ser hoje. Isso tem que estar claro para mim. O Senhor tem falado muito sobre a edificação. E tem trazido palavras para nos preparar, para nos mostrar a necessidade dele. Ele precisa voltar, mas a igreja tem que estar edificada. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, não deixe que nada tire você do foco. Não deixe que as coisas deste mundo te roubem a sua vida para o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser aqueles que isso seja real para nós. Que não deixem em nossa mente dúvidas quanto à edificação. Isso tem que estar claro, isso tem que estar assim, bem nítido para nós. Não pode haver nada de intervenção, porque o Senhor precisa desses materiais. Esses materiais, eles não podem continuar soltos no pátio. O Senhor nos uniu através do seu sangue, ajustou esses materiais, colocou juntos. Agora precisa haver uma edificação. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê um coração simples, humilde, ser pobres de espírito, um coração contrito e abatido, para que o Senhor ache caminho em nós. Tem que ser dessa forma, senão ele não vai achar caminho, ele vai achar barreiras. A palavra não vai conseguir entrar em mim e em você e fazer uma transformação. Ela precisa entrar em nós. A palavra com aquela espada de 2 gumes, que é capaz de discernir o espírito da alma. Aquela palavra que entra em nós lavando, tirando toda a impureza que é em nós. Mas se eu estiver cheio, como que essa palavra vai entrar? Como que eu vou conseguir colocar mais água nesse copo? Se só tem isso aqui livre, o restante já está cheio. Como que eu vou acrescentar mais água nesse copo? Eu vou acrescentar aqui muito pouco. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, eu estou cheio, estou quase todo cheio. E o Senhor vai poder acrescentar só um pouquinho. Esse pouco não vai resolver. Ele quer nos encher dele, amém? Ele quer que todo o nosso ser seja tomado da vida dele. Ó Senhor Jesus. Então, não vamos deixar que as coisas desse mundo nos tirem do foco. Nos enche das coisas terrenas. Nós precisamos encher daquilo que é espiritual, daquilo que é celestial. Nós precisamos ser revestidos da natureza de Deus. Somos madeiras que precisam ser revestidas. E outro ponto que eu toco, uma madeira sem o ouro revestido, eu creio que se você botar no fogo, ela vai queimar logo. Mas quando ela está revestida do ouro, ela não vai queimar, ainda que venha o fogo.
Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos estar revestidos dessa natureza de Deus, para ser úteis nas suas mãos. Senhor Jesus, nós sabemos que o homem natural, ele não tem como o Senhor trabalhar nele. Quando eu vivo pelo meu homem natural, quando eu vivo só cá embaixo, não consigo subir ao monte. Nas minhas orações eu não consigo subir ao monte. Ao ouvir a palavra do Senhor eu não consigo subir ao monte. Como que o Senhor vai achar caminho em mim? Irmãos, ao chegar aqui, aqui no local de reuniões, ao ouvir a palavra, essa palavra você tem que subir ao monte ouvindo essa palavra. Essa palavra tem que tirar você dessa esfera terrena e te levar para uma esfera celestial. Mas eu preciso estar vazio de mim mesmo. Eu preciso vir para a reunião crendo que a palavra que eu vou ouvir hoje vai transformar a minha vida. Não vai ser mais uma palavra para conhecimento. Eu não posso vir aqui e sentar nessa cadeira e só ouvir. Essa palavra precisa entrar em mim. Ela tem que nos transformar, irmãos. Ela tem que nos transportar da condição terrena para a condição celestial. Nos levar para o alto, para o monte. Na sua casa, quando você estiver orando, aqui na terça-feira, nas reuniões de orações, nós precisamos subir ao monte. Porque, irmãos, só assim seremos úteis ao Senhor. Senão nós vamos ficar aqui 20, 15, 30 anos de vida de igreja, sem utilidade nenhuma para o Senhor. E nós sabemos que quando nós não deixamos o Senhor trabalhar em nós também não conseguimos servir. E servir é edificar a casa de Deus. Quando nós estamos servindo, nós somos trabalhados. Eu nego a minha vida da alma. Então o Senhor acha caminho em mim. Mas se eu não deixo, se eu não subo ao monte, como que eu vou servir? Eu não vou conseguir nem servir. Quando eu começar a servir, eu não consigo. Porque eu estou ainda na esfera terrena. Nós precisamos mudar de esfera. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e o Senhor quer trabalhar em cada um de nós. Ele começou uma obra em nós e Ele vai terminar essa obra, amém? E o Senhor, Ele não deixa nada pela metade. O que Ele começa, Ele termina. É o homem que começa as coisas e deixa pela metade. Mas o Senhor, Ele não deixa, amém? E Ele quer transformar o nosso coração. Ele quer mudar aquilo que está em nós, aquilo que Ele mais almeja, que é o nosso coração. Senhor Jesus, esse coração, ele tem que estar contrito e abatido. São os dois requisitos, né? Para que o Senhor ache caminho em nós, amém? Vamos ler um versículo que está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ó Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ó Senhor Jesus. Olha só que versículo rico. Senhor Jesus. Esse aqui tem que ser a nossa... Esse versículo aqui, irmão, nós temos que estar todo dia desfrutando dele, viu? Temos que desfrutar desse versículo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ó, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ó Senhor Jesus, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, o Senhor quer mudar o nosso ser. Ele quer mudar, Ele quer revestir essa madeira da natureza dele. Mas Ele precisa mudar o nosso coração. Nosso coração é terrível, né? Ele também nos engana. A palavra fala que o nosso coração é enganoso. Então o Senhor quer mudar tudo isso aí. Ele quer colocar um coração, tira esse coração de pedra, que a palavra vem, bate e volta. A palavra vem, bate e volta. Você vem para essa reunião, desfruta, fica aqui
40 minutos, 35 minutos, 1 hora ouvindo a palavra, e a palavra não acha caminho em você, porque o coração é de pedra, o coração está duro, e o Senhor quer mudar esse coração. Ele quer tirar esse coração de pedra, colocar um coração de carne, porque o coração de carne é sensível. Quando o Senhor fala, você escuta a palavra, ela entra em você. E aí esse coração é o coração contrito e abatido. É um coração frágil. A palavra ela é capaz de entrar. Irmãos, ele não desiste de nós, ele vai continuar falando. Ele vai repetir essa palavra de edificação várias vezes, porque ainda somos crianças espiritualmente falando. Ouvimos a palavra e continuamos sendo a mesma pessoa. E o Senhor vai insistir até esse coração ser transformado. Amém? E Ele achar caminho em nós. E essa palavra vai entrar em nós. Vai nos tornar esse material pronto para edificação. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Esse material tem que ser adequado para a edificação. Por isso que é necessário que ele vá para o monte. Lá ele é trabalhado, né? Ele é trabalhado. Ao contrário do que alguns fazem aqui quando está fazendo um travamento na casa, né? Costumam medir a madeira embaixo e até mesmo cortar a madeira embaixo para depois levar para o teado. As coisas do Senhor é diferente. Tem que levar primeiro para o teado. Ó Senhor Jesus. E medir, cortar e deixar pronto para depois fazer o travamento todo. Aqui a gente vê os carpinteiros, né, eles fazem o seguinte: muitos medem embaixo, já corta e já leva para cima, já pronto para ser colocado. Com o Senhor é diferente, tem que levar. Se um carpinteiro fazer uma coisa dessa, vai chamar ele de louco, né? Olha, você, em vez de trazer a madeira para baixo para medir, você está já medindo a madeira em cima do teado. Mas as coisas do Senhor, para muitos é loucura, né? Mas para aqueles que conhecem a palavra, né, é poder de Deus. Amém? Essa palavra ela tem poder, irmãos, de nos transformar. Então é necessário que nós, esses materiais para ser úteis, eles precisam ser adequados, né? Eles precisam ir ao monte. E ali o Senhor trabalha, corta se necessário, tira o excesso, né, mede tudo direitinho e traz esse material já revestido do ouro, prontos para edificação. Ó Senhor Jesus, nós lemos um versículo que está lá em Ageu. Vamos ler novamente esse versículo? Ageu capítulo 1. Está antes de Mateus aí, eu acho que os irmãos agora já vai direto em Ageu, né? Que nós estamos desfrutando desde ontem. E desfrutou também durante a semana no alimento diário, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas nós vamos ler o seguinte, nós lemos o capítulo 1, versículo 8, nós vamos ler também o 7, versículo 7, viu? 7 e 8, viu? Ó Senhor Jesus. Aí no 7 fala assim: assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Irmãos, nós temos que estar sempre considerando o nosso passado. Quem eu era? Ó Senhor Jesus, quem eu era? Como que era a minha vida antes? O que o Senhor fez em mim, depois que eu comecei a desfrutar da palavra dEle, a viver a vida normal da igreja? O que o Senhor fez em mim? O que mudou em mim? Irmãos, você vai ver que é muita coisa. É muita coisa. Por isso aqui fala, considerai o vosso passado. Porque quando você considera isso, você vai ver que você está no lugar certo e que o Senhor não errou. Ele não errou. Ele viu em você algo grandioso, algo maravilhoso. Ele viu que você é importante para a obra, para a edificação. Senhor Jesus, se eu voltar aqui uns mais de 10 anos aqui atrás, eu vou ver quem eu era. Eu vou ver que o Senhor, graças a graça dEle, a misericórdia e a palavra que Ele tem dispensado para mim, eu tenho visto que em mim alguma coisa mudou.
E as pessoas também percebem. Elas percebem. Então você tem que considerar o seu passado. Lembrar de quem você era e quem você é hoje. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é maravilhoso. O Senhor, Ele não errou ao escolher a mim e a você. Ele tinha um propósito para nós. E Ele continua trabalhando em nós. Amém? O que nós temos que fazer é permanecer nesse viver. Fora dessa caixa, não vai haver edificação. Edificação, ela só vai haver se nós estivermos dentro dessa caixa, né? Que foi falado para nós, que ali todo aquele concreto, aquela mistura de areia, pedra, brita, cimento, água, ferro, é tudo colocado dentro de uma caixa. Não é assim que os pedreiros fazem aí, quando vai fazer uma coluna, ele faz um caixote primeiro, bem amarrado, pregado, ali todo colocado no esquadro, para não sair nada torto, coloca o esquadro, a linha, a pruma, coloca o prumo para não ficar torto, tudo certinho. Depois que aquela caixa está ali prumadinha, firme, ele vem com um concreto, coloca dentro daquela caixa. E aí aquele concreto, ele não tem como sair mais, caiu na caixa, já era. Ali vai formar uma coluna para resistir todo o peso. Toda base da laje, tudo aquilo, peso da laje vai estar em cima daquelas colunas. E aí, de acordo com a coluna, maior é a edificação. Quanto mais a coluna for resistente, maior edificação pode haver. Então, irmãos, o Senhor pegou cada material, cada um no seu lugar. Pegou areia num canto, pedra no outro, ferro lá na casa de construção, e juntou esses materiais e colocou nessa caixa. Ó Senhor, e esses materiais, eles estão sendo trabalhados, né? Está tendo ali, passando pelo tempo de cura, tornando para ficar resistente para edificação. E aqui o Senhor, nós lemos aqui em Ageu, lemos o 7, agora vamos para o 8, que diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Dela me agradarei. O Senhor, para agradar da nossa pessoa, essa pessoa precisa ir ao monte. Amém? A minha pessoa, ela precisa ir ao monte. Irmãos, nós não precisamos fazer coisas para agradar o Senhor. As coisas que nós fazemos é consequência da minha pessoa com o Senhor. Nós vimos ali sobre a vida de Abel e Caim, né? Lá fala que o Senhor agradou primeiro da pessoa de Abel, depois da sua oferta. E depois fala, não agradou da pessoa de Caim e depois da sua oferta. O Senhor quer agradar primeiro a nós, somos materiais. Então esse material precisa ser levado ao monte, trabalhado e depois trazido para a edificação. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ler Êxodo 26. Ali fala como que era, né, esse revestimento da natureza de Deus. Senhor Jesus. Êxodo 26. Aqui mostra as tábuas do tabernáculo, como que era trabalhadas, né? Elas ali eram trabalhadas para se tornar um material adequado para a edificação. Senhor Jesus. Irmãos, encontraram aí? Êxodo 26, versículo 29. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Nada ali poderia estar descoberto. Tinha que estar coberto com ouro, tinha que estar ali revestido do ouro. Aqui você vê que era as tábuas e as travessas. Tudo era revestido de ouro. Ouro representa na palavra de Deus a natureza dele, né? Então, hoje, para mim e você, ser úteis ao Senhor, nós precisamos ser revestidos da natureza de Deus.
Ó Senhor, nos tornar santos, né? Santificados com a palavra. E o Senhor tem nos colocado na vida da igreja para isso, para nos revestir dele. Ó Senhor Jesus, irmãos, com certeza, depois de haver esse revestimento, a edificação estará pronta. Porque o que vai acontecer? Você só vai montar, né? O Senhor está revestindo. Todo dia, Ele acrescenta um pouco da sua natureza em nós. Todo dia, Ele cobre um pedacinho dessa tábua de ouro. Nós sabemos que não é de um dia para o outro que nós somos transformados. É pouco a pouco. Mas eu e você temos que estar com o coração contrito e abatido, pobres de espírito, para que o Senhor faça essa obra. E todo dia Ele acrescenta da natureza dele. Até essa tábua, essa travessa, ficar totalmente revestida. Aí vai haver edificação. Senhor Jesus. Então, irmão, nós não podemos desistir. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos ficar achando que o que você tem recebido é palavra de homens. Quando eu começo a analisar a palavra do Senhor, achando que é palavra de homens, e vendo como palavra de homens, essa palavra, ela não é capaz de mudar a minha vida. Mas quando eu sou pobre de espírito, com o coração contrito e abatido, eu não analiso a palavra dessa forma. Eu busco vida na palavra. Eu ouço a palavra e falo, essa palavra veio de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, há uma diferença quando nós, na simplicidade, recebemos a palavra e quando nós, no nosso natural, recebemos a palavra. Porque a simplicidade, ela vem de Deus. Essa simplicidade, ela vem do alto. Isso não é algo do homem. Para edificação, tudo tem que ser do alto. Nada pode ser terreno. Eu não posso servir o Senhor na minha capacidade humana. Eu não posso servir o Senhor achando que eu sou bom, que eu tenho capacidade de fazer alguma coisa para a igreja, para o Senhor. E o Senhor não vai receber o seu serviço. Ele só vai receber o nosso serviço se eu estiver revestido da natureza dele. Sendo simples, humilde, pobre de espírito. Sempre invocando o nome do Senhor, dependendo dele. Nas coisas mais simples, até as coisas mais complicadas. Mas nós temos que depender do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Se você for, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo fala ali de uma edificação. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Ó Senhor Jesus. Só que aqui há uma diferença nesses materiais. Aqui, quando Paulo fala desses materiais, ele nos alerta, né? 3, 11 e 12. Senhor Jesus. Amém? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Vamos ler o 14? Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, ele receberá o quê? Galardão. Amém? Até aí. Aqui Paulo mostra que foi lançado um fundamento, uma base. E essa base é quem? É Jesus Cristo. Então, irmãos, para a edificação da igreja, a base tem que ser Cristo. Porque Ele é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. E tem que ser o quê? Ouro, prata, pedras preciosas, isso aí que fica. Agora, madeira, feno e palha, isso será queimado pelo fogo. Aí você fala, mas nós somos madeira. Aqui fala que tem que buscar madeira, mas essa madeira tem que estar o quê? Revestida do ouro. Porque se ela não estiver, irmãos, quando vier o fogo, já era.
Senhor Jesus. Ô, gente, eu imagino como é que era esse tabernáculo. Isso aqui era lindo, hein? Tudo de revestido de ouro. Você já imaginou essa porta todinha revestida de ouro? Que coisa linda, né? Irmãos, o Senhor quer fazer uma obra linda em nós. Ele quer nos deixar lindos, bonitos na presença dEle. Ó Senhor Jesus. E aqui Paulo mostra os materiais. Mostrou também a madeira. Mas só que essa madeira que Paulo fala aqui, se ela não estiver revestida de Cristo, que é o fundamento, é a base, o que vai acontecer? Ela vai queimar. Por isso, irmãos, que muitos, infelizmente, muitos filhos de Deus não conseguem viver a vida da igreja, não conseguem permanecer. Porque eles não deixou que se fosse revestido da natureza de Deus. Porque se fosse revestido da natureza de Deus, ele ia permanecer. Mas não deixou a palavra trabalhar em si. A palavra veio, rejeitou. Ele achou que a palavra era para outra pessoa, não era para ele. Ele não deixou que a palavra também não se tornasse ele pobre de espírito, coração abatido e contrito. Então, ele não aguentou a pressão, não aguentou o fogo. E o fogo destruiu, porque essa madeira não estava revestida. Ela precisa estar revestida da natureza de Deus. E aí sim, ela vai ser útil nas mãos do Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Salmos 132, de 1 a 15, de 1 e 5, quer dizer, Salmos 132, 1 e 5, de 1 a 5. Os materiais para ser úteis ao Senhor, eles precisam ser ajustados para crescer, né? Ó Senhor Jesus, para edificação. Vamos lá em Salmos 132, é uma oração que Davi fez, né? 132, versículos de 1 a 5. 132. De 1 a 5. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Olha aqui, aqui mostra uma oração de Davi, ele preocupado com a edificação. Você hoje se preocupa com a edificação da igreja? Você acha que isso é só palavras? Só palavras? Que isso não é a realidade? E o Senhor não está mostrando para você que ele precisa dessa edificação. Aqui Davi tinha uma preocupação. Ele preocupava com a edificação do templo. Algo que não era, né? Olha, o irmão ontem mostrou para nós que seria uma edificação igual essa aqui. Mas ele preocupava. Ele falava assim, eu que moro, aqui ó, não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sonho aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, enquanto, né, ou seja, enquanto eu não edificar a casa do Senhor. Irmão, se você não se preocupa com a edificação, você também não se preocupa com o seu crescimento espiritual. Você não preocupa que você precisa desfrutar da palavra, que nós precisamos ser transformados com a palavra. Você não vai preocupar com isso, porque eu e você somos materiais, não é isso? E nós seremos a edificação da igreja. Se eu não preocupo com a edificação, eu não preocupo comigo. Nossa, Senhor Jesus, se eu não preocupo comigo, eu vou viver a minha vida do jeito que eu era. Não vai haver transformação. Vou continuar sendo a mesma pessoa. E Davi preocupava com algo que era
Isso aqui era um templo normal. E ele preocupava. Ele: não vou conseguir nem dormir, não vou fechar meus olhos, não vou deixar nem que eu preciso edificar. Eu quero mostrar para os irmãos uma coisa. Hoje nós preocupamos mais com as nossas coisas do que com a edificação da igreja. Preocupamos mais com a nossa casa do que com a casa do Senhor, que somos nós mesmos. Então nós precisamos levar isso diante do Senhor, falar: Senhor, como está a minha vida com o Senhor? Eu tenho agradado ao Senhor? Eu tenho me tornado esse material útil nas tuas mãos? O que precisa mudar em mim? Davi preocupava com isso, só que ele preocupava com algo exterior. Nós aprendemos a preocupar com o nosso interior. Eu ainda falo palavras que não edificam? O meu falar tem trazido edificação para a igreja ou tem trazido constrangimento, transtorno entre os irmãos? Nós temos que preocupar com essas coisas. Com o meu falar, meu testemunho. Isso tudo, irmãos, é para a edificação da igreja. Isso tudo. Se eu dou um bom testemunho, que eu sou realmente um filho de Deus, que eu desfruto da palavra, e essa palavra, ela acha caminho em mim, as pessoas percebem. E aí o que vai acontecer? Você não vai ter dificuldade para trazer material. Pelo contrário, os materiais vai até você. O que você vai fazer? Simplesmente trazer. Mas nós precisamos rever essas coisas. Como está a minha vida espiritual? Como eu tenho vivido a vida da igreja? Tem levado de qualquer maneira, né? Irmãos, se isso for o meu viver, jamais eu vou ser um material útil nas mãos do Senhor. Então nós precisamos rever essas coisas, porque Davi se preocupava com a edificação, que era algo exterior. Eu e você hoje, nós temos que preocupar com algo que é celestial, que é a igreja. A igreja, ela foi comprada com alto preço. Não foi coisa dada assim de mão beijada. O Senhor morreu por nós, derramou seu sangue por nós, para gerar a igreja. E Ele preocupa com a edificação. Porque se não fosse assim, Ele não teria feito aquelas perguntas para os discípulos. O que as pessoas pensam quem eu sou aí fora? Porque Ele preocupava. Será que eles estão com a visão aberta? Será que tem dúvida quanto a mim? E hoje Ele faz aquelas perguntas para cada um de nós. A mesma pergunta. O que você pensa de mim? O que as pessoas aí fora falam? E você? Aí Ele volta a pergunta para mim. E você? Então, aquilo ali era uma preocupação do Senhor. Eu revelei à igreja, mas ela precisa ser edificada. Mas eles que estão comigo precisam saber, eles precisam estar claro para eles. Não pode haver dúvida em nós. Porque quando há dúvida, a obra não avança. Senhor Jesus. E aqui, Davi preocupava. Então, se naquela época era algo exterior, ele preocupava, imagina hoje que é algo celestial. Nós precisamos preocupar ainda mais. Uma coisa nós temos que fazer, descansar no Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós descansamos no Senhor, as coisas não ficam pesadas. Aí você fala, então a partir de hoje eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer... Não, não é isso não. Quem faz a obra é o Senhor. A edificação é dele. Ele simplesmente quer que nós sejamos esses de coração abatido, contrito, para ele achar caminho. E descansa no Senhor. Mas nós temos que preocupar, nós temos que rever a nossa vida, como nós estamos vivendo, as palavras que nós temos recebido, né? Se está sendo só para ouvir mesmo, gerar em nós só conhecimento, ou se essas palavras estão transformando a minha vida, né? Ó Senhor Jesus. E aí mesmo, vamos voltar lá para Ageu, novamente em Ageu, capítulo 1, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Olha o que fala nesse versículo 9. Esperastes há muito. Os irmãos encontraram aí? Amém? Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco.
E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro a dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Senhor Jesus. Aqui o Senhor mostra que muitas vezes nós trazemos para o Senhor muito pouquinho. Eu tenho vivido 10 anos de vida da igreja e o Senhor olha para mim e fala, mas está pouco, né? Está pouco. Isso que você vai trazer aqui, eu com sopro vou dissipar isso aí. Irmãos, isso é muito sério. Eu falei aqui que nós preocupamos muito com as coisas nossas, né? Do que com a edificação. Então o Senhor está abrindo nossos olhos nessa manhã quanto a isto. Como está sendo o meu viver? Há lugar para o Senhor no seu coração? Há lugar para o Senhor no meu coração? Essa casa está entulhada, está cheia? Ó Senhor Jesus, nós precisamos rever, meus irmãos, como está sendo o nosso viver na presença do Senhor. De repente não está nem tendo presença do Senhor. Talvez eu estou achando que estou vivendo na presença do Senhor, mas ainda não estou. Senhor Jesus. Então vamos rever, né, essas coisas, ver a nossa condição, como estamos, para que o Senhor use cada um de nós da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer para a edificação. Se não for dessa forma, Ele não vai achar caminho em nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é tão importante, porque quando nós preocupamos com a edificação, o Senhor cuida das nossas coisas. Não é isso? Quando você se dá para a edificação, se dá para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, estou nas tuas mãos, faz de mim o que você quiser. Ele cuida das suas coisas. Ele cuida da sua família, Ele cuida do seu trabalho, cuida de tudo para você. Mas nós precisamos nos dispor. Eis-me aqui, eu sou material. Não quero mais ficar jogado aí. Eu quero ser úteis, né? Quero me tornar útil ao Senhor. Então, quando você se dispõe a servir o Senhor, Ele cuida das coisas nossas. Amém? Quando nós nos voltamos a nossa vida para o Senhor, para a edificação da igreja, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família, Ele cuida das nossas coisas. Senhor Jesus. E nada Ele vai deixar jogado, Ele vai cuidar de tudo. O que nós temos que ter é um coração que agrada ao Senhor. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 6. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 6:33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Um versículo bem conhecido, né? Todo mundo conhece esse versículo. Mas talvez ainda não tocou na realidade dele, né? Precisamos estar sempre lendo, desfrutando, não como letra, mas como vida, para tocar não, realmente no que diz a palavra de Deus. Amém? Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui é alguém que preocupa com a edificação. Ele busca primeiro o quê? Ó Senhor, o reino e a justiça. Ó Senhor Jesus. Aí o que o Senhor faz? Ele acrescenta as nossas coisas. Amém? Ó Senhor, vamos ler Salmos. Nós já lemos isso aqui, né? Salmos. Senhor Jesus. Aqui mostra, né? Quando nós lemos Salmo 132 também mostra a preocupação de Davi. Ele estava preocupando com as coisas do Senhor e não estava preocupando com as coisas dele. Aqui mostra que ele estava disposto até a ficar sem dormir para construir o templo, né? Então ele preocupou com as coisas do Senhor
E o que o Senhor fez com Davi? Homem segundo o seu coração. Olha que coisa maravilhosa, né? Senhor, então, irmãos, nós precisamos ser aqueles que nos preocupamos com a edificação da igreja. Quando você preocupa com a edificação da igreja, você vai servir com excelência. Você vai se dar totalmente à igreja, né? A gente vê alguns irmãos que deixam trabalho, porque o Senhor falou profundamente no coração deles, que ele precisava deles para edificação. Esses irmãos abrem mão das coisas da vida deles para servir o Senhor. Talvez hoje não é a nossa realidade, né? Mas o Senhor está crescendo em nós, amém? O Senhor está nos revestindo do ouro, amém? Da sua natureza. Somos madeira, mas precisamos ser revestidos. Senhor Jesus. Igual eu falei, é hoje que o Senhor quer edificar a igreja. Irmãos, não ache que você fala, não, mas eu vou preocupar mais com a edificação a partir da semana que vem. Né? O mês que vem, quando eu aposentar, né, eu estou mais tranquilo. Irmãos, não pense assim, porque o inimigo, ele engana o nosso coração. Daqui a um ano, eu vou estar mais livre para servir o Senhor. Você tem que começar a servir o Senhor, é hoje. É agora que a edificação, ela tem que ser agora. Não, eu vou cuidar primeiro das minhas coisas, né? Vou primeiro casar, vou primeiro formar, depois eu sirvo o Senhor. Irmãos, não vai funcionar. Nós não sabemos que dia que o Senhor volta. Aí que está o problema. Eu não sei que hora que o Senhor vai voltar. Por isso nós precisamos edificar a igreja dele hoje. E se ele voltar e nos achar fazendo assim, amém. Isso é maravilhoso. Nós precisamos ser aqueles que amam a vinda do Senhor. Quando eu amo a vinda do Senhor, eu preocupo com a edificação. Amém? Ó Senhor Jesus. Algo interessante que o Senhor me deu graça de desfrutar ontem à noite, é sobre como edificar. Como que nós estamos edificando a igreja? Você está edificando a igreja distraído? Nós precisamos edificar a igreja, mas nós temos que estar vigilantes, ligados, né? Tem um versículo sobre a edificação do muro de Jerusalém. Vamos desfrutar lá. Está lá em Neemias. Neemias, Senhor Jesus. Para a gente, já estou terminando aqui. Vamos desfrutar dessa passagem, aí eu já termino para a gente compartilhar. Senhor Jesus, Neemias. Neemias está depois de Esdras. E depois está entre Esté e Esdras. Antigo Testamento. Ó Senhor Jesus. Neemias capítulo 4, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Neemias. Os irmãos encontram, pode ir lendo para a gente ganhar tempo, amém? 4:17. Amém. Ó Senhor Jesus. O que fala aí? Como se edificavam os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos vazia, cada um com as mãos fazia a obra e com a outra mão segurava a arma. Irmãos, isso aqui mostra para nós que hoje a igreja ainda não está totalmente edificada, então há brechas. Nós estamos edificando. Mas você vai edificar a igreja sem a espada, que é a palavra? Né? A espada, a arma nossa hoje é a palavra de Deus, amém? Hoje nós temos uma arma poderosa, que é a palavra. Então ou seja, eu tenho que edificar a igreja, mas eu tenho que estar desfrutando do Senhor. Porque quando eu estou desfrutando do Senhor, eu tenho discernimento espiritual. Eu sei quando o inimigo vier,
Eu sei que as artimanhas dele falam, não, isso aqui não é de Deus. Isso aqui é o inimigo que está querendo me derrubar. E aí você rejeita. Como que eu vou ter esse discernimento? Como eu vou me tornar vigilante se eu desfruto da palavra? E eu estou armado, eu estou com a palavra. A palavra é minha base. Estou com a palavra na mão. Quando o inimigo vem, eu ataco ele com a palavra. Então, ele não vai conseguir tirar você dessa obra de edificação. Porque você está com a mão edificando e a outra mão está a espada. Então, para a edificação da igreja hoje, nós precisamos ser assim, ser vigilantes. Você está edificando a igreja, mas também está preparado. Está vigilante. Não, um vigilante, ele tem que ficar ligado em tudo. Ser aquele que suspeita coisas que está longe. Um comportamento de uma pessoa, ele olha, já percebe, fala, aquele camarada ali está com alguma intenção. Eu que trabalho na segurança, eu tenho que ter essas maldades, infelizmente. Esse dia mesmo chegou um camarada lá e está lá perto do carro da juíza, eu olhando para ele, falei, esse cara está em volta desse carro, por quê? Aí fiquei assim olhando para ele não falava nada. Eu falei, eu vou ter que conversar com ele. Cheguei, eu falei, rapaz, você quer falar com alguma pessoa? Quer falar alguma coisa? Tem algo? Aí ele não, eu sou casado com a irmã da juíza. Eu falei, amém. Beleza. Ou seja, mas ele chegou lá, não falou nada. Chegou e está lá perto do carro, olhando para o carro e olha, vem cá. Olhando no celular, eu falei, o que esse camarada está observando? Eu não conhecia ele. Então, a gente tem que ter maldade em tudo. Infelizmente, você tem que ter maldade. A palavra fala, nós temos que ser simples, como as pombas, né? E prudente como uma serpente, né? Ou seja, você tem que estar atento, né? Tem que estar atento. Porque senão o inimigo, ele usa tantas coisas para nos tirar do foco. E você está edificando. Você é importante na obra, você é um material importante. Você não pode ser retirado dessa obra, né? Mas o inimigo, ele não dorme. Foi mostrado para nós semana passada que ele está rugindo como um leão à nossa volta, achando um pontinho para ele nos atacar. Mas se você estiver armado com a palavra, irmãos, ou seja, fundamentados na palavra do Senhor, ele não vai achar caminho em nós. A palavra é a nossa arma, né? Jesus é o nosso Senhor. Vou deixar um tempo para os irmãos compartilharem, amém? Ó Senhor Jesus.